tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de novembro de 2015, é uma segunda-feira. O verbete de número 3.566, ele tem 7 páginas, 51 logias e 34 máximos. O tema, atitude inovadora, e foi elaborado segundo a especialidade administraciologia. Quem redigiu o verbete é o veterano, já na verbetografia, Adelino Denk. O Adelino Denk, ele é professor universitário, graduado em administração de empresas, especialista em engenharia de produção, mestre em economia industrial, brasileiro natural de São Bento do Sul, Santa Catarina, tenepsista desde março de 2014, autor dos livros Dinâmica Competitiva do Cluster Moveleiro de São Bento do Sul e Região, publicado em 2002, e Panorama Socioeconômico de São Bento do Sul, publicado em 2014. Tem mais algum livro? Não? A gente está aguardando. Tá bom. A atitude inovadora é a capacidade de a consim, homem ou mulher, se apropriar de conhecimentos e habilidades na obtenção de mudanças produtivas nas atividades pessoais e profissionais, desenvolvendo a inovação por meio de oportunidades desafiadoras, neo-ideias, neo-verpons, novas tecnologias, estratégias diferenciadas, pesquisas e autorreciclagens, ampliando a auto-organização, a criatividade e a interassistencialidade. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da inovação, a qualidade das automanifestações pensênicas inovadoras, o holopensene traforista, o holopensene universalista, a retilinearidade autopensênica, o holopensene da grupo Karmologia, o holopensene grupal da interassistenciologia, o holopensene grupal da convivialidade produtiva. Na fatologia, a gestão da inovação, as áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas organizações, a educação inovadora no estímulo à pesquisa, o comprometimento com a excelência, os habitats de inovação, são as incubadoras tecnológicas, parques tecnológicos e cidades inteligentes, as políticas de inovação, a empresa inovadora e postura empreendedora, os empreendimentos conscienciocêntricos favorecendo as inovações, o descarte das tradições, a minimização de trafares limitadores da criatividade, o feedback na reciclagem de posturas resistentes, a eliminação das ideias negativas e do impossível, a aceitação dos novos paradigmas, a aplicação da cosmoética nas renovações pessoais e profissionais, o vetor inovativo determinando a direção, intensidade e o sentido para neoposicionamentos, a necessidade do esforço extra e contínuo, a maximização da absorção conceitual, o interesse pela originalidade, a cocriação, o equilíbrio entre as múltiplas inteligências. A gente chama a atenção que a fatologia tem 26 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente só leu alguns itens aí, e a gente conta aí com vocês para lerem com mais profundidade e fazerem mais perguntas. Para a fatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, promovendo o abertismo consciencial, o assédio extrafísico impedindo a renovação e o acesso aos neovalores, a autoconfiança parapsíquica viabilizando a compreensão de novos paradigmas, a asepsia energética nos ambientes, a influência multidimensional nas decisões, a vivência da projetabilidade lúcida, promovendo acesso às neoideias, neoverpões, neovalores e neorrealidades. A TENEPS enquanto assistência e aprendizagem de neoverpões.
a paraliderança interassistencial e multidimensional inovadora, a atenção às parassincronicidades, favorecendo neoatitudes inovadoras, o extrapolacionismo parapsíquico deflagrando neo-raciocínios e neo-abordagens. A gente destaca também que no detalhismo tem 24 máximos, o que também dá uma característica de bastante detalhamento, é um status, né, no verbete de bastante detalhamento. Na argumentologia, nós chamamos a atenção para os parágrafos. Caracterologia, que concernente à conscienciometrologia, o verbetógrafo enumera 40 características pessoais viabilizadoras da ampliação do grau de inovação da consciência autopesquisadora, seja ela homem ou mulher. No parágrafo inovação, sob a ótica da empreendedorismologia, o autor também lista 10 requisitos essenciais para desenvolver e manter a cultura da inovação capazes de mudar a matriz econômica, promover o desenvolvimento social e a interassistencialidade. E também o parágrafo desenvolvimento, que na perspectiva da administraciologia, o verbetógrafo também enumera 7 etapas facilitadoras do processo renovador. Na remissiologia, nós destacamos antidogmática, autoexperiência indispensável, com sim proativa, inortodoxia, neoverponidade e perfil liderológico interassistencial. A atitude inovadora amplia as recins e ressexes, acelerando a autoevolução através de neoideias, neoverpons e criatividade empreendedora no desenvolvimento da interassistencialidade lúcida. Você analisa o grau de inovação das atitudes pessoais visando ampliar as autorreciclagens? Qual o nível de comprometimento na aprendizagem e autopesquisa de neoverpons com a aplicação lúcida da interassistencialidade? Na bibliografia específica, o autor contribui com 3 fontes de referência e na webgrafia com 1 fonte. Adelina, a gente sempre inicia, né, como é de praxe, você é veterano, deve saber também, com a pergunta clássica que é: o que te levou a fazer esse tema, embora a gente tenha visto o seu perfil ali de biográfico, né? E a gente viu que você trabalha nessa área também. Mas mesmo assim, esse tema específico para dentro de uma enciclopédia da Conscienciologia, a gente gostaria de saber o recorte aí que você fez. Está desligado? Está desligado, então tem que ligar. É para cima, se ligou para cima. Agora foi. Então, novamente, boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer a Enciclosapiens, a pessoa da Nina Rosa Manfroy, que foi a revisora do verbete, que ajudou muito na qualificação deste verbete. A atitude inovadora veio a ideia através do verbete, o primeiro verbete que eu escrevi, que é atitude profissional, então também na área da atitude, e também o segundo verbete, gestão empresarial consciente, então é dentro do ramo da administração, porém considerando o paradigma consciencial. Eu sou presidente de uma fundação de ensino, tecnologia e pesquisa que lida com a inovação. Então, é um cargo voluntário como presidente dessa fundação, que cuida de uma incubadora tecnológica e que está em formação para um parque tecnológico na cidade. Então, esse assunto da inovação eu tenho acompanhado nos últimos 5 anos com maior profundidade, participando em congressos, participando em debates quanto a aquilo que é necessário na área da inovação. Mas ali a discussão é bastante no sentido empresarial, no sentido de novos empreendedores. O que eu fiz foi trazer esse conceito, essa
linha de pensamento para o comportamento do empreendedor, para a atitude dele. Quer dizer, até que ponto nós podemos também ser inovadores nas nossas reciclagens, nas nossas transformações que nós podemos fazer, utilizando a criatividade, utilizando novas ideias, procurando não somente o desenvolvimento empresarial, como também o desenvolvimento pessoal de forma inovadora. Então, essa foi a principal motivação. Muito interessante, né, a ideia. Bom, eu vou começar, antes de passar para as perguntas aqui dos teletertulianos e para vocês, eu vou ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens de Mega-Análise, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Postura, neoideias, renovação, teaticidade, autolucidez, criatividade, planejamento, neotecnologias, experimentação, holomaturidade, autoenfrentamento, comprometimento, reciclopensenidade, intraempreendedorismo, parasincronicidades, neoposicionamentos, autodisponibilidade, administraciologia, abertismologia e criativologia. Eu vou começar perguntando para você essa intraempreendedorismo. Você pode expandir mais? O intraempreendedorismo é o empreendedorismo da pessoa, né? Como ela pode de maneira pessoal, porque o empreendedorismo é normalmente um termo usado na administração e que dá o entendimento de que nós estamos falando de uma empresa, do desenvolvimento de um negócio. Agora, o empreendedor ele pode intraempreender, ou seja, através das ações dele, das renovações, das inovações que ele desenvolve, ele está criando também um projeto pessoal empreendedor. Então, esse é o conceito do intraempreendedorismo, é o projeto pessoal de empreendimentos. Dele mesmo, né? Dele da evolução mesmo. dele Da e da assistência. De negócios, de docência, em todos os sentidos da vida. Alverbetógrafo, professor Adelino, Fatologia para página 20, primeira linha. Como normalmente funcionam as áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas organizações? Com a crise econômica atual, não houve cortes nessas áreas em muitas empresas? Com certeza. O Brasil ainda é um dos países do mundo que tem o menor investimento em áreas de PDI, ou seja, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Outros países estão bem mais à frente nesse processo, investindo muito mais. Então, é uma carência que nós temos e as empresas, em função da dificuldade, também acabam cortando na área da pesquisa, quando, na verdade, não deveria, né? Justamente no momento da crise é que devemos olhar para as oportunidades. O movimento deve ser exatamente o contrário. Existem empresas que têm essa percepção e essa consciência, que investem em períodos de crise, buscando novas oportunidades e assim saindo na frente quando há a retomada do crescimento econômico. Porém, muitas pessoas, muitas empresas também acabam dando um passo atrás, acabam se encolhendo, né, acabam fazendo um movimento de não pesquisar e de sim apenas pensar na sobrevivência. O ideal mesmo é pensar inovação o tempo todo. Não é necessário, muitas vezes, grandes investimentos. Talvez esteja aí um dos grandes erros das organizações ou dos próprios administradores. A inovação ela pode ser feita de forma incremental, de passo a passo, em pequenas coisas. Em pequenas atividades, em criatividade no sentido da gestão, no sentido da produtividade, da qualidade. Não necessariamente a invenção ou o lançamento de novos produtos, exploração de novos mercados, que normalmente também é vinculado com a questão da inovação, né? Apenas grandes projetos seriam inovadores. Os microprojetos, os pequenos passos também são inovações, às vezes, muito importantes para a sobrevivência e principalmente, né, uma sobrevivência de longo prazo. Investir nas pessoas de uma empresa é também considerado inovação? Com certeza. Treinamento, pesquisa, não somente nos treinamentos tradicionais, né, mas aquela oportunidade para que as pessoas
consigam desenvolver a sua criatividade, interagir com os colegas, um ambiente mais flexível, mais aberto a novas ideias, é muito importante para criar esse processo, né? Porque, na verdade, a inovação não é aquele momento eureka apenas. A inovação é um momento contínuo, é um movimento que as pessoas estão envolvidas e fazendo melhorias diariamente. Então, quando se faz uma abertura, há um abertismo para que se tenha mais treinamentos e mais reuniões e mais conversas, até de maneira informal, esse processo ele vai se ampliando naturalmente, e isso que melhora ou alavanca o ser humano, né? Adelino, eu queria dar os parabéns por você trazer isso para a reciclagem, né? Você trazer essa oportunidade de a gente poder participar. E eu queria te perguntar especificamente em relação à palavra inovação. O que você considera que seria a inovação? Seria simplesmente um resultado diferente ou seria algo que a pessoa planejou com um objetivo, alcançar algo que ela planejou com um objetivo específico lá na frente? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, você está trazendo para o lado intraconsciencial. Então, por exemplo, a pessoa ela tem o interesse de renovar, pegar algo simples, ela não sabe dirigir, ela quer dirigir. Aquilo para ela seria uma inovação. Aí você passaria por metodologia. Então, seriam essas duas perguntas que eu queria ver com você. Da primeira parte, falando em termos de inovação, né, o conceito de inovação, o principal pensamento que nós devemos ter é o pensamento da inovação incremental. Existem alguns momentos que a gente chama de inovação radical, ou seja, quando se cria algo novo realmente, algo inédito, que exige criatividade. Na verdade, o processo inovativo é aquele processo contínuo de pequenos passos que vão incrementando o processo, né, melhorando o processo, e isso nós podemos considerar inovação. Desde que esse novo estágio, o novo produto, o novo pensamento, a nova atividade que a pessoa vai executar, seja algo útil. Então, a inovação está ligada com a utilidade, algo que realmente serve para a sociedade. De nada adianta criar algo muito inovador ou diferente que não atende às necessidades das pessoas. Então, a inovação está ligada àquilo que nas empresas nós chamamos de comercializável. Agora, quando nós saímos do ambiente empresarial, aí não precisa ser uma ideia comercializável, que se transforma em resultado econômico. Pode ser qualquer ideia que traga uma satisfação, que traga um atendimento às necessidades da pessoa. Por exemplo, na segunda parte da sua pergunta, né, a questão de não dirige, agora estou dirigindo. Dirigir não é uma coisa nova, né? Algo, né? Mas para aquela pessoa ter um planejamento, superar essas etapas, é uma inovação, é um processo inovador. A hora que ela conquista isso, é uma satisfação, uma realização, né? E isso para ela se tornou uma coisa inovadora, né? Uma conquista. Isso pode promover, em torno disso, uma série de reciclagens. Por exemplo, perder o medo, o enfrentamento, a coragem, né? Então, existem por trás da inovação muitas atitudes, né? Por isso, da atitude inovadora, né? A atitude de se reciclar, de se permitir, de avançar, de renovar, de reciclar o tempo todo. Perfeito. Obrigada. Em Fatologia, página 27ª linha, de que modo ocorre que as empresas conscienciocêntricas favorecem as inovações? O que você acha que as empresas conscienciocêntricas favorecem? Porque o paradigma consciencial já é de abertismo, né? Então, esse abertismo permite as reciclagens mais facilmente. Então, eu acredito que todas as empresas conscienciocêntricas já têm uma inclinação natural de inspirar nas pessoas o processo renovador, né? E isso trazendo inovações. Inovações em todas as áreas da sua vida, né? No sentido do planejamento, no sentido de negócios, mas principalmente intraconsciencialmente também, né? Na Fatologia, página 20, 15ª linha, o traço do intraempreendedorismo é inato ou pode vir a ser aprendido e desenvolvido com técnicas ao longo da vida?
Existem a tendência, né, a vocação natural de algumas pessoas é serem mais empreendedoras, né? Mas toda técnica de empreendedorismo pode ser aprendida, pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, desde que ela tenha disciplina, dedicação, né, como em diversas áreas da nossa vida nós podemos aprender técnicas para nos aperfeiçoarmos, né? É lógico que algumas pessoas, né, talvez até já trazendo isso de outras vidas, né, trazem esse espírito empreendedor de uma maneira mais facilitado, mais tranquilo, mais automático, né? Outros têm que se esforçar um pouco mais. Professora Adelino Denk, Estrangeirismologia, página 19, terceira linha. O momento eureka. Poderia dizer qual foi o seu momento eureka? Acho que nós temos diversos pequenos momentos eurecas, né? Um grande momento eureka, para mim, foi a descoberta da Conscienciologia. Quando eu participei do primeiro ECP3, assim, isso foi um momento eureka para mim, de inovação, renovação, de assim, abrir portas e janelas e mais alguma coisa, né, de uma maneira muito interessante. É um antes e um depois de tantas descobertas que eu já fiz na minha vida, né, de negócios e de projetos novos que eu também já me envolvi, né? Esse talvez foi um dos que mais me impactou. Né? E você conheceu direto, o primeiro contato foi com a ECP3? ECP3. Chegamos em Foz do Iguaçu, em 4 empresários, e aquela movimentação de energia, a perceptibilidade naquele dia lá, assim, foi muito marcante, né? Mas como é que você conheceu lá? Como é que você conheceu? Convite do amigo, que nós fazíamos outros cursos juntos já. Ele me fez um convite, aí falou de CP3, também ligado a uma outra pessoa que era ligada com ele, né? E aí eu pesquisei na internet, fui verificando o que é Conscienciologia, me interessei, porque eu já tinha uma inclinação, já pesquisava o assunto, mas não diretamente na Conscienciologia, assuntos ligados mais à dimensão espiritual, né? E aí eu resolvi participar e ali... Entrar pela CP3 é difícil, é bom, né? Em Ciclologia, página 21, final da 4ª linha, o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos. Ocorreu algum extrapolacionismo na preparação do verbete? Ele que está perguntando. Extrapolacionismo é difícil dimensionar ou perceber, né? O principal extrapolacionismo que aconteceu no verbete foi quando o meu verbete tinha quase 9 páginas e a Nina Rosa Manfroy mandou um recado: você tem que enquadrar, tem que reduzir. E aí eu tinha aquela listagem lá de 40 características, né? E isso estava, a maioria dos itens eu tinha uma explicação de 2 linhas. E em um determinado dia eu enfrentei esse processo de cortes. Você vai protelando, né? Dá uma rejeição. Eu sentei, aquele dia eu tive uma inspiração, uma lucidez assim diferenciada. Eu fiz toda a revisão, consegui enquadrar todos os itens numa explicação de uma linha, enviei para a Nina Rosa Manfroy e não teve nenhuma observação. Perfeito. Então, isso eu considerei um extrapolacionismo dentro desse assunto, porque é algo que me surpreendeu a mim mesmo. Algum amparador da escrita com certeza ficou próximo ali de você com e certeza. te ajudou pela tua intenção. Isso é bom sinal, sinal que o verbete isso foi assim num prazo de 2 horas que eu terminei essa revisão. Assim, isso é difícil de fazer redução, né? Com certeza. Realmente você estava acoplado ali com algum amparador. Foi um fenômeno bem interessante, me chamou a atenção. Ao verbetógrafo, para a fotologia, página 20, 2ª linha, poderia aprofundar o assédio extrafísico, impedindo a renovação e o acesso aos neovalores? Isso é uma coisa que a gente percebe muito nas empresas, no processo de consultoria, que é o meu trabalho, né? Quando a gente está em reuniões, em discussões, em debates, né? E há dificuldades. O relacionamento, às vezes, é travado,
as pessoas têm dificuldade para se posicionar, ou os posicionamentos são muito antagônicos. Então, a gente percebe em muitos momentos que não é somente o raciocínio ou o debate das pessoas que ali estão, né? Há algum assédio envolvendo algum dos participantes daquela reunião, e aí o processo às vezes fica mais truncado, fica mais complicado. E aí que a percepção ampliada disso, né, facilita o processo de desassediar isso, ou de promover de alguma forma alguma asepsia para tranquilizar um pouco mais o ambiente e dar continuidade ao fluxo da reunião, né? Alverbetógrafo, Estrangeirismologia, página 19, primeira linha. Poderia relacionar a Apex Mentis e, na terceira linha, Glasnost permanente com o tema do verbete? O Apex Mentis é o ápice da mente, né? Quer dizer, toda vez que nós estamos no ápice, estamos no auge, né? Abrindo realmente a nossa mente para coisas novas, para coisas inovadoras, o processo inovador acontece de uma maneira mais tranquila, né? Então, quanto mais concentração, quanto mais processo mental somático, mais fácil de trazer novas ideias ou de reciclar, né, ideias. Aquele conceito da cosmoética até destrutiva. Precisamos destruir alguns conceitos, algumas ideias antigas, né, ou antiquadas, para dar espaço ao novo. Então, isso tem que ter muito foco mental, né, muita concentração, que é o ápice, é o auge para essa inovação se desenvolver mais fortemente. E a outra questão era da Glasnost, né, quer dizer, aí a transparência, né, a abertura. Quanto mais aberto, quanto mais transparentes nós somos, principalmente no lado comportamental, né, de perceber as nuances dos comportamentos, aonde que a gente está travando ou está dificultando o processo de inovação ou de renovação, né, quanto mais essa transparência acontece, mais também a gente percebe as possibilidades de fazer essa renovação ou de receber algum insight, receber alguma informação interessante com quem nós estamos interagindo e perceber, opa, aqui tem um espaço, tem um momento de inovação ou de renovação que a gente está recebendo através da outra pessoa. Adelino, a minha pergunta é na fatologia, são duas. A primeira é na segunda linha, a educação inovadora no estímulo à pesquisa. Na verdade, a educação deveria ser o principal estímulo à pesquisa e à inovação. Todas as universidades já divulgam a questão do ensino, pesquisa e extensão, que é a parte mais prática, né? Há um estímulo à pesquisa, mas deveria ser muito mais. O ensino ele ainda é bastante tradicional, né? E ainda mais na transmissão do conhecimento. Quando nós envolvemos grupos, permitimos vivências, e estimulamos as pessoas na própria sala de aula a desenvolver a pesquisa, às vezes parece que a pesquisa é só lá na biblioteca, a pesquisa é lá na empresa, é lá no laboratório, né? A pesquisa é constantemente. Por exemplo, na disciplina que eu leciono, Planejamento Estratégico, feita a análise teórica, eu tenho estimulado os alunos a trabalhar na sala de aula, com notebook, com acesso à internet, a desenvolver um planejamento estratégico em cima de um plano de negócio. Por exemplo, o restaurante, todo mundo conhece um restaurante. Vamos fazer um planejamento em cima de um restaurante que todo mundo frequenta. Como nós poderíamos melhorar, como nós poderíamos planejar. E isso é pesquisa, porque quando as pessoas estão acessando a internet, buscando livros, para complementar os seus conceitos com os conceitos transmitidos pelo professor, amplia a possibilidade de pesquisa, de descobertas do próprio aluno, de ligar assuntos de uma outra forma, de encontrar informações que não tinham sido abordadas. Então, no meu entendimento, a pesquisa é um processo contínuo e que exige um processo mais vivencial na educação, mais de experimentação. E não somente teórico, no sentido de transmissão do conhecimento, que ainda é o modelo tradicional, né? Falou um professor formal e um professor da Conscienciologia, né? Agora, na última pergunta, o equilíbrio entre as múltiplas inteligências.
Nós temos diversas inteligências, né? Até algumas mais ligadas a habilidades físicas, psicomotoras, outras mais à parte intelectual, matemática, redação, musical e assim vai, né? A inovação, ela acontece de maneira mais intensa quando nós temos curiosidade ou interesse pelos diversos modos de conhecimento, diversos modelos de conhecimento existentes, né? Quanto mais interesse eu demonstro nas múltiplas inteligências, mais fácil fica eu fazer conexões, fazer interligações diferenciadas. Quando nós ficamos num determinado ramo do saber, ou num determinado ramo do conhecimento, é possível que a gente fique preso em alguns paradigmas, preso em alguns conceitos que fazem parte daquele ramo do conhecimento. Então, essa abertura, né, de querer saber de tudo um pouco, de saber como que outras ciências funcionam, de como que outros ramos do conhecimento abordam determinadas questões, quebra paradigmas. E toda vez que nós estamos quebrando paradigmas, né, a gente está aceitando mudanças, está aceitando novas ideias. E aceitando novas ideias, aceitando mudanças, nós estamos caminhando a passos mais largos, né, mais rapidamente para possibilidades de inovação, de perceber situações que às vezes nem são tão diferenciadas assim, mas a forma diferente, a ligação diferente que foi feita dos assuntos passa a ser uma inovação. Adelino, eu queria te perguntar, na página 20, na 8ª linha, em fatologia, eu achei interessante, você trouxe aqui no finalzinho da 8ª linha, o feedback na reciclagem de posturas resilientes. Resistentes. Perdão, resistentes, isso. Essas posturas resistentes, claro que a pessoa ela precisa primeiro identificar nela, né, qual que é o problema da postura resistente. Mas eu queria que você falasse qual foi a ideia principal aqui dessa relação feedback e postura resistente. Esse é um processo que acontece também na interação com as pessoas, em atendimentos, entrevistas, consultorias, quando a gente percebe que está existindo um processo de resistência e a pessoa às vezes não está identificando o porquê que ela está apresentando o processo de resistência. Então, o ideal é a pessoa fazer a autodescoberta, entender por si aonde está tendo uma postura de resistência. Mas, recebendo o feedback, esse feedback de preferência cosmoético, né, com um máximo de zelo e cuidado, pode auxiliar e auxilia muitas pessoas a perceberem aonde que elas estão em algum auto-engano, alguma resistência, e possibilita um plano de mudança. Há pessoas que realmente, puxa, não percebi que eu estava resistente realmente, eu pensei que o caminho era esse, não tinha percebido esse detalhe, ou esse caminho, essa alternativa, e quando é apresentada a alternativa, numa conversa franca, numa conversa de ajuda realmente, de apoio, né? A pessoa percebe que ela está bastante fechada naquela questão e passa a buscar literatura, participa às vezes de algum treinamento, visando uma reciclagem, visando a mudança. Então, eu tenho percebido que o feedback feito de forma equilibrada, de forma dosada, tem auxiliado as pessoas a buscar novas ferramentas para vencer as resistências. E às vezes um feedback só é pouco, né? Precisa mais, porque às vezes tem a reação, as pessoas enxergam, mas a própria pessoa não vê a origem daquilo, né? Eu tenho utilizado o conceito do cartãozinho amarelo. Cartãozinho amarelo? Uma técnica bem interessante que tem funcionado bem. O juiz de futebol dá um cartão amarelo e o segundo é vermelho. Certo. Se nós fizéssemos nas organizações, né, nós ficaríamos sem funcionários. Se nós fizéssemos isso na sala de aula, nós ficaríamos sem alunos, né? Então, um cartão amarelo, 2 cartões amarelos, 3 cartões amarelos, 4, 5. Então, essa persistência, essa repetição, esses toques, faz com que a pessoa vá percebendo que ela precisa realmente reciclar, mudar algum aspecto.
Porque se a gente não faz isso, não está acontecendo TARES também. A TARES acontece quando você respeita o limite, mas também vai sinalizando, precisa mais, precisa melhorar, precisa de mudanças, né? E fazendo isso numa sequência, aquele quinto cartão amarelo talvez um pouquinho mais contundente, olha, se depois dessa nossa nova conversa que ainda não ficou claro, né, pode ter essa consequência, ficar mais objetivo, mais direto, a pessoa percebe que precisa realmente reciclar algo e precisa mudar a sua atitude. Perfeito. E eu, aí, diante disso que você falou, eu queria pegar aqui a página 24, a sua listagem, né, aquela listagem que você falou que foi bacana, e eu queria que você comentasse sobre o item número 26. Como é que isso se aplicou aí? Ludicidade. Isso. Bom humor. É que muitas vezes a gente está fechado, está um pouco carrancudo, né? E principalmente no aspecto do feedback, no aspecto desse estímulo para a inovação, para a mudança, exige o bom humor, exige um pouquinho de tranquilidade, que nem sempre nós conseguimos ter. Principalmente quando há um momento de tensão, né? A gente tem a tendência de partir para a cobrança, da exigência, e fazendo isso com bom humor, eu tenho me esforçado muito para tentar suavizar isso, né? Porque é um processo mais difícil, mais complicado, é um momento de tensão, né? Então, se a gente quebra o gelo, dá uma distraída no início do processo para facilitar o diálogo depois, isso também ajuda bastante. Obrigada. Oi, Adriano. Ainda na sua listagem, na caracterologia, mas aqui na página 23, você poderia falar sobre o item 6, antirreligiosidade. A aplicação do princípio da descrença, né? É muito forte ainda a questão da religiosidade no dia a dia. E nós precisamos ainda respeitar este posicionamento. A postura que eu tenho adotado é assim, no nível evolutivo que cada um está, nós precisamos respeitar as crenças, os valores, a postura religiosa que cada um adota. Mas na medida do possível, quando é possível manifestar um pouco o princípio da descrença, para levar a pessoa para a autopesquisa, para a pesquisa, para a refutação, para questionamentos, ajuda não na mudança, porque são reciclagens gradativas, graduais. E aos poucos a pessoa, sem abrir mão da sua religiosidade, passa a ter uma postura mais questionadora, de mais participação, de mais abertismo, né, independente do aspecto religioso. E isso facilita para trazer as pessoas para um movimento de mudança, de melhoria, de renovação. Nós precisamos implementar um projeto mais inovador na empresa, nós precisamos melhorar a qualidade, as relações e assim por diante. Trazendo as pessoas para essa visão mais neutra, mais pesquisística, é possível tirar o aspecto dogmático, religioso, e termos um processo mais de questionamento e de pesquisa naquele assunto que nós queremos desenvolver e ampliar naquele momento. É isso que você queria dizer? Isso. Obrigada. Então, a gente vai agora fazer umas perguntas de uma amiga nossa que mora na Alemanha. Então, se você tiver algum cotejo, se souber de alguma, assim, de como é que a Alemanha, você falou de outros países, né? Como é que ela encara essa coisa de inovação, se você quiser fazer um cotejo, você fica à vontade, tá? Professor Adeliano, Fatologia, página 20, terceira linha. Os habitats de inovação, incubadoras tecnológicas, parques tecnológicos e cidades inteligentes, poderia comentar, por gentileza?
Esse aí é um assunto que está em discussão em praticamente na maioria dos países, né, principalmente os que estão mais abertos à inovação, né. A Alemanha é um desses países. A Alemanha é um de ponta, né? De ponta, né, na pesquisa e tanto na aplicação da parte inovadora, né. No Brasil também esse processo é bastante intenso. Acabei de participar agora no mês passado de um congresso nacional sobre esse tema. E contextualizando um pouquinho sobre essa questão da habitats de inovação, depois eu vou fazer um recortezinho do que está acontecendo. Os habitats de inovação são regiões onde está procurando se integrar a tríplice hélice da inovação, que é a universidade, as empresas e o poder público. É uma integração, um pensamento mais sistêmico, mais integrado para a inovação. Então, no Brasil, nós temos, por exemplo, a cidade de Recife, lá, que tem o chamado Porto Digital, que é um case nacional e internacional na área de inovação. Então, o Porto do Recife estava degradado, né, a área lá próxima à capital mesmo, que não é mais usado como porto. E essa área, mesmo habitada lá, está sendo transformado em escritórios, está sendo transformado em empresas, em empreendimentos tecnológicos e inovadores. E a discussão dessas regiões é envolver cada vez mais os moradores, os cidadãos do entorno, para que interajam com esses centros de pesquisa da melhor forma possível e pensando em assuntos como mobilidade, né? O Recife, lá, eles estão discutindo muito a questão da mobilidade, a questão do conhecimento, a questão a questão ambiental, né? Há uma preocupação em todos os aspectos sociais e ambientais para que se desenvolva uma cidade inteligente. A mobilidade que você diz é o trânsito, exatamente, mobilidade urbana mesmo, para facilitar a mobilidade e aproximar, né, porque as grandes capitais, né, ônibus, trem, as grandes cidades hoje estão com problemas seríssimos de mobilidade, né, e também de conexão mais rapidamente entre as pessoas. Metrô, né, em geral. Então, na Alemanha tem, por exemplo, a experiência de um aeroporto lá que foi desativado, que está sendo transformado em todo um parque tecnológico também, procurando aplicar o máximo de inovação tecnológica, novos empreendimentos com novas tecnologias, né? A tecnologia na área de software, na área, essas tecnologias de acompanhamento da saúde da pessoa. A Alemanha é super avançada. Exatamente. Então, tecnologias na área de trânsito, de deslocamento, saber onde é que nós estamos, essas conexões todas, né, que hoje a internet, né, e essa tecnologia da internet das coisas que está se falando, já está tudo ficando conectado para facilitar esse processo. Então, esses habitats de inovação, né, Barcelona também é um exemplo mundial, né, na época das Olimpíadas, a Barcelona transformou toda uma região lá degradada na indústria têxtil, que é da era industrial. Essa área lá, esses grandes galpões estão sendo transformados em prédios onde existem diversas empresas, empreendimentos de base do conhecimento e base tecnológica. A mesma coisa aconteceu em Lisboa. Então, são diversos exemplos que estão acontecendo, e a principal preocupação agora, a principal análise e discussão de Barcelona é como afastar o veículo desses... Então, o veículo não é bem-vindo, por exemplo, para aproximar as pessoas da circulação, da mobilidade, transformar essas áreas em áreas integradas, onde é bom viver, onde é que tem qualidade de vida, onde é que tem o trabalho, e procurar estender esse conceito, ampliando em cada vez mais bairros, na própria cidade que eu estou, né? O Parque Tecnológico lá também está ligando as universidades no mesmo local, as empresas, os incubados, os empreendedores e o investimento público.
E agora nós estamos preocupados no envolvimento do bairro, que é um bairro menos favorecido da cidade, onde é que esse parque tecnológico permanece, onde é que ele está, né? E fazendo essa população interagir, vendo lá oportunidades de educação, de trabalho, de serviços, porque o parque tecnológico, a tendência é de circular cada vez mais pessoas, estudantes, professores, empresas de serviço, empresários. Então, essa integração, esses habitats da inovação estão desenvolvendo muita pesquisa para incorporar da melhor forma possível o ser humano no processo. Qual é o perfil empresarial da cidade? Assim? O que ele faz mais? São Bento do Sul é indústria moveleira e metal mecânico. Móvel, né? Aquele livro que você fez. Exatamente. Adelino, Barcelona se refere à Vila Olímpica, né? Que foi transformada. Eles já tinham isso há 15 anos, já tinham essa ideia de integrar. Tanto que eles têm vários diferenciais lá, vários barzinhos um do lado do outro, interferem, bloqueiam os automóveis. É muito bacana esse fluxo, né? Essa intenção de integrar. E não podemos esquecer, né, que a Cognópolis aqui também é um habitat de inovação e de ponta, né? Muito avançado. E é rapidinho, né? Acho que é o mais avançado porque está priorizando o conhecimento e também tem empresas, tem agora todo o envolvimento da cidade de Foz do Iguaçu. Eu acho que o que mais... você falou do tripé, né? Então seria universidade, empresas e o poder público. Exatamente. Então, a coisa mais inovadora que nós temos aqui é que tudo é feito por voluntariado. Isso, exato. Acho que isso é uma coisa assim, inovadora que... Então, com certeza. Se constrói, se amplia todas as empresas que nós temos aqui da conscienciologia. Não estou falando empresa conscienciológica, estou falando da própria conscienciologia. Então é uma referência em habitat de inovação. Uma referência. Igual aqui a gente não tem. Não tem. Mesmo os modelos todos que eu vi, né, nos últimos congressos que eu fui, Estados Unidos, mesmo na China, né, que estão trazendo modelos lá de habitats e dessas cidades de inovação bastante grandes e bastante avançadas, mas não na ponta do conhecimento como aqui, principalmente no aspecto voluntariado. É tudo ainda no aspecto econômico, né? E tem a universidade intraconsciencial, né? Você falou da universidade, o padrão de autopesquisa aqui, ele é o maior diferencial, né? Isso não se encontra nas universidades de maneira geral, né? Então isso faz a diferença também, né? Mas o interessante é esse movimento, né, de respeitar mais o meio ambiente, de mobilidade e de aproximar as pessoas integrando nesse processo, né? Esse tem sido um movimento bem interessante e bem positivo. Eu queria te perguntar aqui também na página 22, em antagonismologia, o primeiro antagonismo que você registrou aqui para nós foi o antagonismo atitude limitadora e atitude vencedora. Eu queria que você discorresse quando é que a gente pode considerar uma atitude que limita e uma que não limita. O que você acha que são os diferenciais aí? A limitação ela acontece pela postura fechada, né? Eu não aceito muita mudança, né? Então eu tenho uma postura que eu me limito aos assuntos dentro daquilo que a pessoa acredita, a pessoa defende, né? Então ela está limitada, ela não está abrindo espaço para o novo. E a atitude vencedora é quando eu abro espaço. Quando eu estou vencendo esses fechadismos, né? essa postura resistente, e aí eu estou vencendo, nesse sentido que eu quis colocar, né? Quer dizer, evitar as limitações, né? As resistências, e vem a atitude vencedora. Eu quero vencer, eu quero melhorar, eu quero trazer novas ideias. Para eu ter essa percepção de que eu venci algo, né, eu preciso transpor as minhas limitações, eu preciso transpor os fechadismos que eu ainda acabo repassando. Você acha que a gente poderia falar disso em termos de escuta? Porque chega uma hora que quando a pessoa tem muito conhecimento, à medida que ela vai escutando, ela já vai formando ideias, né? Então essa pré-formação... Também. É um pré-julgamento, né? Quer dizer, a capacidade de ouvir, normalmente, né? Eu até tenho uma dinâmica que eu utilizo no treinamento, que normalmente quando a gente avalia, a capacidade de ouvir é a mais baixa, da maioria das pessoas. Então,
A gente realmente não consegue ouvir e interpretar do ponto de vista do outro. A gente já vai distorcendo e já vai trazendo para a nossa realidade, para o nosso paradigma, naquilo que nós acreditamos que está como correto, né? Então, entrar no ponto de vista do outro, procurar perceber o que o outro está colocando, é um abertismo muito importante e ali tem uma série de insights para a mudança. Maria Ângela, você quer fazer Obrigada. pergunta? Caracterologia. Eu queria que você discorresse sobre o item 15º, criatividade, estimular a criação e cocriação por meio da cosmoética destrutiva. Muito bem. A criação é um processo que pode ser da pessoa, individual. O processo da autopesquisa, das ideias inovadoras, das novas ideias, leitura, seminários, congressos, debates, né, vai trazendo insights para a criação. Só que nós também podemos fazer isso de forma grupal. A cocriação significa estarmos em grupo debatendo novas ideias. Então nós podemos cogerar novas ideias também. Só que a forma mais cosmoética possível, né? O que é a cosmoética destrutiva? É a ideia da destruição das ideias antigas, das tradições, dos tradicionalismos, né? Buscar as novas ideias, apresentar novos projetos, mas isso precisa ser feito de forma cosmoética. Nós não podemos, e muitas vezes a gente faz isso, né? Dizer para as pessoas, né, isso aqui não vale mais, isso aqui não serve mais, isso aqui não pode mais ser desse jeito, isso aqui não pode mais ser dessa forma. Porque nós estamos daí querendo impor uma nova ideia de forma mais radical. Quando nós somos cosmoéticos, nós apresentamos a alternativa e temos que permitir o que eu chamo de contra-argumento, ou feedback, né? Vai e volta. Então a ideia vai, volta e a gente vai processando esse caminho todo aqui, ver se nós estamos realmente na melhor ideia. Porque senão pode gerar imposição, né? Eu tenho uma ideia nova, descobri uma ideia nova, ou estou querendo uma nova postura, e acabo impondo para os demais, isso aqui não serve mais, não pode mais ser assim, de forma intransigente. Não pode mais ser assim, tem que ser dessa forma. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas ainda para aquele grau, ou para aquela ideia de inovação que você está querendo. Então ainda precisa dar um tempo, dar um espaço, respeitando o nível evolutivo de cada um, para que eles aos poucos absorvam a ideia ou tenham condições de aplicar aquilo. Senão é autocracia, né, que ainda é bastante forte. Né? Nós temos uma ideia, ou o gerente da empresa, o diretor da empresa, ou o presidente de uma entidade, ou o presidente de uma entidade conscienciológica mesmo, tem que tomar muito cuidado para que não haja o processo de imposição das suas ideias. Ok, muito obrigada. Agora aqui, voltando aqui à pergunta da nossa amiga lá da Alemanha, você tinha falado que ia fazer um recorte, depois ia voltar, você já respondeu a primeira pergunta toda dela, que a gente acabou interferindo. Entrando no debate ali, não sei se... Eu vou ler de novo, se você quiser complementar, senão a gente passa para o seguinte. Os habitats de inovação, incubadoras, tecnologias, parques tecnológicos, cidades inteligentes. Ela queria que você comentasse. Posso passar adiante ou você já comentou tudo? Debatemos sobre isso. Então, fatologia, página 20, 13ª linha. O conhecimento como alavancador das inovações. Poderia aprofundar? O conhecimento, o principal ponto é a pesquisa, né? E no nosso caso, a autopesquisa, né? Então, quanto mais nós pesquisamos, ou nos pesquisamos, a gente vai se conhecendo melhor e abre espaço para a inovação, né?
Por exemplo, esse final de semana eu estava no curso Conscienciometria, a gente vai mergulhando, vai identificando os trafores, os trafares, os trafaus, né? As oportunidades de melhoria. Isso aí está cheio de inovações, é isso? Por isso que, de alguma forma, eu também pensei a inovação nesse processo de reciclagem, né? Porque o conhecimento, né, quanto mais conhecimento, quanto mais detalhismo você tem sobre determinado assunto, quanto mais preciso fica o diagnóstico, mais a possibilidade de fazer realmente uma reciclagem séria sobre aquele assunto, né? Em Parafatologia, página 20, sexta linha, de baixo para cima, a paratenção dos parafatos, aos parafatos, desculpa, paratenção aos parafatos e ao contexto multidimensional. Poderia expandir? Esse é um assunto que eu estou estudando e procurando prestar mais atenção, né? Nem sempre estamos atentos o suficiente à multidimensionalidade. Então, considerando o paradigma consciencial, né, o aspecto multidimensional é muito importante. Normalmente nós ficamos no intrafísico, analisando as ações e as reações das pessoas, os fatos, e quando a gente considera os pequenos detalhes, começa a prestar atenção que ali pode ter um aspecto multidimensional também sendo evidenciado, amplia muito a visão, amplia a capacidade de compreender o que está acontecendo naquele momento. O porquê daquela reação, né? Então, o porquê daquela atitude, o porquê daquele movimento. Então, a pesquisa, o autoconhecimento, né, é muito importante para a gente abrir essa para-atenção, né, perceber o aspecto extrafísico de uma maneira mais inteligente e também com muita cosmoética sempre, né? Na polinomiologia, página 22, segunda linha, o polinômio autoanálise, ou autoanálise, como a gente diz, mega-análise, cosmoanálise. Poderia comentar? E, se possível, com exemplos? A autoanálise, por exemplo, a conscienciometria, né? Responder o conscienciograma é uma boa autoanálise, né? É uma pesquisa bem profunda tanto dos aspectos de conhecimento quanto dos aspectos multidimensionais que a pessoa vive, né? A mega-análise, quando eu faço uma análise profunda, vamos continuar nesse exemplo do conscienciograma, né? Eu amplio a minha visão e consigo fazer uma mega-análise. Então eu consigo identificar traços, eu consigo identificar, são diversas áreas que são analisadas, né? Eu consigo identificar com maior profundidade os principais traços e a partir disso estabelecer um plano de ação. Quando eu estabeleço um plano de ação, até de um prazo maior, né, eu acredito que nós estamos ampliando mais ainda, né, a cosmoanálise, considerando a multidimensionalidade e considerando diversos aspectos, ampliando isso, por exemplo, para a família, para si próprio, na atuação profissional, na atuação social, em diversos pontos de vista da nossa manifestação, né? E a holoanálise, que é mais um item integrado nisso aí, significa a análise de todos os itens. O holo é tudo. Como seria bom se nós conseguíssemos fazer a análise de tudo, né? Então a gente está sempre numa análise parcial, na verdade. Na verdade, isso é um grande objetivo, né? A partir do conhecimento, o aprofundamento desse conhecimento, nós vamos ampliando a análise. Chegando na mega, depois na cosmo e, quem sabe, na holoanálise, né? Que daí significa perceber praticamente tudo, né? Na caracterologia, página 24, ela pede para você expandir o número 27, maturidade. Poderia expandir o contexto? Neste contexto? 27, maturidade, né? Maturidade, analisar com ponderação e avaliar alternativas com equilíbrio.
todos nós estamos em desenvolvimento, né, para nos tornarmos mais maduros. Eu tenho percebido que, à medida que a idade avança, né, e à medida que o nosso conhecimento avança, a nossa maturidade também se amplia. Só que ela se amplia mais rapidamente quando nós sabemos ponderar. A ponderação de entender o ponto de vista do outro, de compreender o contexto, de perceber realmente a situação. E a ponderação, ela se desenvolve muito bem quando a gente tem a comunicação aberta, né, do feedback cosmoético, né. Eu sempre brinco ping-pong, vai e volta, vai e volta. A gente vai e volta e vai melhorando, vai filtrando, vai eliminando aquilo que ainda não está claro, aquilo que está gerando alguma distorção, algum antagonismo. E à medida que a gente vai permitindo esse vai e volta, a gente vai qualificando os nossos argumentos e vai melhorando a interpretação daquele contexto. E isso é maturidade. O processo fica mais maduro, né? Ela pergunta também, na inovação, ainda na página 24, sobre a infraestrutura e no desenvolvimentologia, que é o parágrafo seguinte, ela pergunta neo-ideias aplicáveis. Então, vamos por partes, né? Na inovação, o infraestrutura, que é o número 6. Ok. O item 6 da infraestrutura, ele faz parte no desenvolvimento da cultura da inovação. Então, quando nós falamos lá dos parques científicos e tecnológicos, isso é infraestrutura. Os modelos aí do Porto Digital, do Aroba 22, lá, que é de Barcelona, né? Esses são exemplos de infraestrutura para o desenvolvimento da inovação e a cultura da inovação. E qual seria um exemplo de infraestrutura para nós aqui, para o desenvolvimento da infraestrutura para a inovação para nós como pessoas, pesquisadores, né? Como pessoas, né? É a infraestrutura da biblioteca pessoal, dos cursos que nós participamos, né? Do aperfeiçoamento, o conscienciograma, né? Que acho que um mega desafio, né? E nesse sentido, a gente vai criando as condições para a cultura da inovação e a continuidade do processo. Porque a inovação ela não pode ser estanque, aquele momento eureka, né, que nós já comentamos. Acendeu a lâmpada, né, agora eu descobri. Né. O processo de inovação é um processo bem contínuo, bem persistente no dia a dia mesmo, né, de pequenas coisas. Dessas pequenas coisas pode surgir uma grande inovação. Pois é, de uma biblioteca, de um conscienciograma, você pode virar esperto, né? Exatamente. E depois vai virar com certeza. Serenão, né? Não é? O empreendimento da gente deve ser a nossa trajetória. Quanto mais autopesquisa, quanto tem que mais... ser de pouquinho a pouquinho. O professor Waldo chamava de artefatos do saber. Quanto mais artefatos do saber, mais chances de chegarmos lá, né? O desenvolvimentologia, na página 25, o item 7, neo-ideias aplicáveis. E lá no alto sozinho. Quando nós estamos no desenvolvimento da inovação, né, a inovação ela somente é inovação quando é uma ideia útil, como nós já comentamos. Né. No campo empresarial é uma ideia comercializável, ou seja, o produto tem aceitação no mercado, as pessoas têm as suas necessidades satisfeitas e continuam querendo aquele produto ou aquele serviço para a satisfação das suas necessidades. Então, é uma inovação. Se for abandonado, não é inovação. Foi uma criatividade que, na verdade, não tem uso contínuo. Né? Entendi. Então, a diferença entre criatividade e inovação é que a inovação tem que ir se mantendo para e passo. E tem que ser utilizada pelas pessoas. Isso é interessante, então, essa diferença. Eu não tinha ainda... pensado. Exatamente. Esse é o principal detalhe da inovação, né? A inovação, ela precisa ser útil para a sociedade, no sentido de resultado, comercialmente falando, nas empresas, e no sentido das pessoas, né, também tem que ser algo útil. Então, a partir do momento... Desculpa, por isso que você colocou na sua
frase enfática, o objetivo final dela é a interassistencialidade, porque tem que ser útil para as pessoas. Exatamente, a partir, assim, bem conectado esse ponto aí. A questão da inovação pessoal vai gerando reciclagens, mudanças de postura, mudanças de atitude, né? Que são pequenas, mas a pessoa vai demonstrando que ela está se transformando, está mudando a sua trajetória. E toda vez que eu, através do exemplarismo, demonstro essas mudanças, essas pequenas melhorias, eu estou exemplificando para os outros que eu estou inovando, que eu estou mudando. E aí eu estou fazendo assistência. Isso propriamente é a inovação. Exatamente. Além de você mostrar que você está fazendo inovação, o fato de você mostrar que você está fazendo inovação é a inovação em si, né? E o mais importante é que nós fazemos isso de forma lúcida, consciente de que aquilo que eu estou promovendo, mudando, melhorando, vai gerar assistência para as demais pessoas. Muito bom. Agora na página 20, na 6ª linha. Não sei se você pode dar exemplo, se puder também ajuda, né? A gente entender melhor. A vivência da projeção lúcida, promovendo o acesso às neoideias. A projeção lúcida é um desafio para todos nós aí, né? E eu acredito que quando acontece, né, e tem alguns momentos, né, por exemplo, eu já tive a inspiração de um verbete em Tenepes, que não posso afirmar que exatamente aonde eu estava, de que forma, não tenho os detalhes de uma possível projeção, mas eu vi uma folha de papel, eu vi a palavra, eu vi sublinhado, né, eu sabia que tinha mais pessoas, tinha um ambiente, né? Toda vez que nós nos permitimos a realmente desenvolver a projeção e investir nesse processo, e quando isso acontece, a gente amplia muito a visão. Mesmo que a gente não consiga rememorar todos os detalhes depois, que é um desafio, também estou investindo nesse processo de rememoração dos processos de projeção, né? Mas os insights mínimos que a gente tem já é uma inovação de impacto muitas vezes. Aquela ideia assim que às vezes é um pontinho que vem somente para dar o fechamento e para dizer esse é o caminho, aí, é esta ideia, é esta pesquisa, é isso que deve ser aprofundado. Então, investir no processo de projeção e de preferência com maior lucidez possível, amplia muito a inovação, as ideias inovadoras, né? Agora na página 24, vontade, a última. Aplicar empenho diferenciado com interesse no melhor para todos. Essa é boa. O exemplarismo, né, sempre é muito importante. Só que antes do exemplarismo, da demonstração das ideias, das inovações, a pessoa precisa desenvolver a vontade, ou o autoesforço, né? Porque através da vontade que praticamente tudo acontece, né? O que nós muitas vezes desconsideramos, né? É prestar atenção de que a vontade realmente faz a diferença. Ter a determinação, ter o querer fazer, né? Eu tenho conversado assim com muitas pessoas, né? Eu gostaria, né? Já começa pelo verbo, né? Já tá errado o verbo, né? Eu gostaria. Né? Não, tem o se eu pudesse. Eu gostaria não é nada, né? Então a expressão ela já não é correta, né? Já então, passou, já eu vou fazer, executar, elaborar, né? Então são ações que determinam realmente. Né? Segundo a neurociência, nosso cérebro só aceita comandos exatos. Né? E comandos exatos eu vou executar, eu vou fazer. Né? E isso é um ato de vontade. Então prestar atenção nessa determinação, nessa vontade de querer realmente inovar, fazer melhor,
de que o melhor vá para todos, ter essa intencionalidade positiva, né? A intencionalidade de acertar. Posso até errar, posso até não fazer o melhor, porque eu tenho minhas limitações. Todos nós temos limitações. Todos nós temos os nossos trafares ainda. Mas quando eu manifesto a intencionalidade, aí eu vou com uma vontade mais discernida, uma vontade mais com mais abertismo, porque o outro logo percebe quando a sua intenção foi de acertar. Porque não há problema nenhum quando eu vou executar uma ação e depois eu peço desculpas porque falhei ou porque não foi bem isso que eu imaginei. Se eu tenho essa flexibilidade, eu logo abro espaço para a interação continuar sem problema nenhum. Mas o que a gente percebe ainda é muita falta de força de vontade. Essa determinação de especificar realmente o que a pessoa deseja. E com interesse, então, no melhor para todos, você poderia falar na inovação, a última 10, a tríplice hélice da inovação, a integração, empresa, universidades e poder público? Isso que é o grande desafio agora nas políticas governamentais, na formação dos parques científicos e tecnológicos, que é essa integração entre o poder público, as universidades e as empresas. Isso, teoricamente, está muito claro. Esse sistema agora está, inclusive, se falando na quarta hélice da inovação, que é a sociedade, que é envolver a sociedade e o entorno. Teoricamente, isso está muito bem resolvido já, está muito bem pesquisado, mas na prática é um grande desafio ainda. Tem muitas cidades, o próprio estado que eu tenho mais conhecimento, que é Santa Catarina, e cidades até de grande porte, que têm interesse nesse movimento da tríplice hélice, mas não consegue a articulação. Porque é necessário abrir mão. A universidade normalmente tem dificuldade para fazer a articulação com o poder público, às vezes a dificuldade é com as empresas, a integração empresa-universidade também é um fato muito debatido, muito estimulado, mas na prática pouca coisa ainda acontece. É preciso muito mais proximidade entre a universidade e a empresa. A universidade, em muitos aspectos, é muito teórica, é muito travada, é muito lenta. O aspecto empresarial é muito dinâmico, é muito rápido, mas também muito informal e muito improvisado. Então precisa aproximar as duas linhas. Só que são vieses diferentes, são antagônicos em alguns momentos. Aí tem o poder público, né? O poder público é burocrático, é lento, depende de verbas, né, para executar os projetos. Então essa articulação ela é difícil. Eu sei porque na fundação que eu presido nós estamos procurando fazer esse processo, estamos conseguindo, sendo até referência no estado, por termos uma fundação que consegue fazer essa integração, com problemas, com dificuldades. Existem momentos que a coisa balança, né, porque são interesses diferentes. A universidade tem um interesse, o poder público tem outro interesse e a empresa também tem um terceiro interesse. Harmonizar isso não é nada fácil, mas é o caminho. Existem já iniciativas, já tem exemplos, já tem resultados e a maioria das cidades estão estudando esse modelo e se inspirando em exemplos, onde as coisas estão acontecendo da forma mais articulada. Agora, você trouxe harmonia de interesses. Fiquei pensando no Estado Mundial. Se chegar no Estado Mundial, eu acho que o foco é isso. É a harmonia dos mesmos interesses em prol, né, de uma conquista maior, de um paradigma maior. Talvez isso sejam pitadas, né, de proximidade, passíveis proximidades a um Estado Mundial. Eu tenho estudado essa questão do capitalismo, né? O capitalismo é bastante questão econômica, questão financeira, né? Competição, é uma coisa mais intensa ainda, né? Esses movimentos aqui já são o início de um processo de um capitalismo mais
abrandado, uma preocupação mais social, mais ambiental, já tendo um foco maior nas pessoas, né? Então já são elementos que contribuem para amenizar essa competição tão acirrada, né? Olhando um foco diferenciado. E eu vejo que com o avanço da conscienciologia, do paradigma consciencial, se a gente começar a somar um pouco do paradigma consciencial, da autopesquisa, e conseguirmos levar isso para as organizações, aos poucos nós vamos ter um viés diferente. Talvez não o Estado mundial, a democracia pura, né? Esses são processos muito avançados ainda, mas a gente vai gradativamente, né, inovando, fazendo pequenos passos, pequenos degraus, e vamos melhorando o aspecto para viabilizar cada vez mais essa integração, essa visão mais sistêmica do processo. Obrigada. Adelino, primeiramente, parabéns, está muito bom o verbete. Só antes de eu fazer minhas perguntas, aí nesses últimos 5 minutos você falou 2 coisas que eu gostaria de complementar umas coisas. No que você estava falando aí do pessoal que fica com desculpa para não inovar ou coisa assim, né? Tem 2 coisas interessantes, né? Você falou, pessoal, eu gostaria. Tem, eu não sei se é no Manual de Mega Pensenes ou no Orto Pensatas do Valdo, uma coisa que tipo assim, querer fazer, 2 pontos, preguiça. Né? Então aquela coisa, eu gostaria, eu queria, né? Então faz, né? Então eu achei muito no ponto. Uma outra coisa também que eu escuto muito, né, quando eu lido com pessoas falando de novas ideias, é a seguinte frase, né? Eu vejo isso muito. Alguém já deve estar fazendo isso. Né? Então a pessoa imediatamente ela já elimina, ela pode estar com uma ideia muito bacana, com grande potencial inovador, mas ela já cria essa desculpa mental para não ter que, né, correr atrás e passar por todo o processo árduo de fazer a inovação acontecer, né? Então é muito interessante isso, né? Alguém já deve ter pensado nisso. Se todo mundo pensar assim, então ninguém vai inovar, né? Bom, e a última coisa que eu queria comentar de fazer uma pergunta é que toda essa tríade que você estava falando aí, né? Parece estar tendo um movimento muito incipiente ainda, bacana aqui em Foz, né? Que você vê, por um lado, a questão do prefeito voluntário, né? Com a proposta da democracia pura, né? Aqui em Foz. Por outro lado, também a questão da universidade privada gratuita, né? Ou seja, juntando o voluntariado com a questão da universidade, e a questão das I6 e E6, né? Então tem esse movimento bastante interessante, ou seja, empresas, faculdade e poder político, né? Mas ainda num formato completamente diferente, né? Baseado no voluntariado. Então parece ser talvez uma coisa que promete, né? Vamos ver aí. Bom, minha pergunta então é, na pensenologia, na linha 3, você bota a harmonia do holopensene institucional. Você podia falar um pouquinho disso aí, por favor? A harmonia do holopensene institucional é quando nós temos um alinhamento. No planejamento estratégico nós falamos muito de estratégias, né? Não é um alinhamento no sentido de pensamento único que desestimule a criatividade e o processo inovador. Mas nós também não podemos ter uma dispersão. Então o alinhamento é muito importante no sentido de convergência. Toda empresa, ou toda organização, ou qualquer entidade, de qualquer ramo, área de serviço, ou mesmo empresarial, precisa ter uma convergência, um holopensene, ou um mater pensene, né, que é daquela entidade, daquela instituição, no sentido de convergência, no sentido de alinhamento das ações. Senão nós vamos ter inovações e nem tudo pode ser utilizado naquele momento, ou nem tudo pode ser aproveitado, porque nós precisamos ter um direcionamento, precisamos ter um foco. Sem esse foco, não é possível alcançar os objetivos. Se nós quisermos alcançar muitos objetivos, acaba dispersando e nós não chegamos lá. E quanto ao comentário que você estava fazendo lá, você me fez lembrar da Orto Pensata, do professor Valdo, que é muito interessante, que eu vou ler aqui. Limitologia. Há aquele indivíduo que parece não ter cérebro ou massa cinzenta, mas pedra na caixa craniana. Se a pessoa não quer flexibilizar as atitudes e posturas, o melhor é deixá-la para lá com o seu granito no cérebro. Desse modo, pode-se detectar certa raia racional nos debates conscienciológicos.
Ou seja, a gente já está flexibilizando um pouquinho mais, né? Já está conseguindo abrir a mente um pouquinho mais. E complementando sobre esse debate que você colocou aí sobre Foz do Iguaçu, o outro também é bem interessante, né? Estendendo ele para toda a comunidade conscienciológica e também a comunidade empresarial. A variação ou flexibilidade dos autopensenes a maior é própria da sabedoria. O autoposicionamento estacionário ou inflexível a menor é específico da ignorância. Ou seja, isso é profundo, né? Para inovar, nós precisamos ter flexibilidade. Está permeando a nossa discussão aí, né? Precisa ter abertura. Senão, nós não conseguimos interagir e criar uma inovação que é interessante, que tenha utilidade, né? Obrigado. A última pergunta é no página 24, no tema inovação. Você me desculpe se você já falou sobre isso, se for o caso, você não precisa perder seu tempo. E tem 3, educação para o empreendedorismo. Você poderia falar um pouco como você veria essas experiências empreendedoras nas escolas? A educação empreendedora já faz agora parte da grade curricular das universidades. A maioria das universidades, nos cursos, pelo menos das ciências sociais e principalmente da administração, já tem a disciplina de empreendedorismo. O que deveria ser mais estimulado, que é muito incipiente no país ainda, é o empreendedorismo desde o início da fase da educação da criança. Lá no ensino fundamental, no ensino médio, deveria ter a disciplina, na verdade, não só empreendedorismo e educação financeira. São 2 disciplinas, né? Na nossa cidade, nós estamos trabalhando lá no processo de estimular o poder público e incluir nas escolas municipais a disciplina empreendedorismo. Para que a criança, já desde pequena, entenda este conceito e, principalmente, né, o que normalmente não é debatido ainda, depois que vai se fazer o vestibular, vai se pensar em que curso que a pessoa vai se especializar, aí ela começa a pensar na profissão, o tipo de empreendimento que ela pode fazer na vida. Essas noções de empreendedorismo poderiam começar mais cedo. E principalmente também a questão da educação financeira. Se começa a educação financeira depois que a pessoa inicia o trabalho. Também é muito tarde, quando ela já tem a própria renda, né? Se ela tem noções de educação financeira desde pequena e lida com isso de uma maneira mais tranquila, já começa a ter uma educação inovadora, empreendedora, empresarial, com mais facilidade para um posicionamento quando chegar na adultidade, ou na fase de definir o que vai escolher na vida como profissão, né? Tudo bem, Frederico? Agora, Maria Ângela. Na página 20, em parafatologia, segunda linha de baixo para cima, a participação no curso intermissivo e o desenvolvimento de neossinapses. Você pode ampliar? Quem parte do princípio, da hipótese que participou do curso intermissivo, tem uma maior facilidade de recuperar cons, se o ambiente é propício, e se desenvolver leituras especializadas, e na recuperação de cons pode desenvolver neossinapses. E desenvolver neossinapses é um processo de inovação, é um processo de juntar o quebra-cabeça de outra forma, ou de olhar, né? O tabuleiro de xadrez também sempre é uma analogia bem interessante, né? Olhar de cima, né? Para entender de uma forma diferenciada todo o processo. Então, as neossinapses, elas se desenvolvem pelas novas informações das pessoas que vão recuperando cons que passaram pelo processo do curso intermissivo. Ok, obrigada. Eu vou aproveitar aqui, Adelino, rapidinho aqui, vou fazer 2 chamadinhas aqui. A primeira é para informar que o livro dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia,
a gente já está pronto, já está em diagramação, e a gente está chamando a atenção, né, dos verbetógrafos, mesmo das pessoas que não são verbetógrafos, que desejam ficar com esse livro. E a gente está numa promoção que até dia 21 de novembro, ele sai de R$130 por unidade e passa a ser R$95. Esse tipo de promoção é, na verdade, uma condição da pessoa poder ajudar na publicação do livro, né? Então, é uma pré-venda de publicação do livro. Como é que se consegue adquirir essa pré-venda? Na livraria Epígrafe, aqui no CAEC, ou pelo site www.shopcons.com.br. Tá? Então, www.shopcons.com.br. E aí você pode adquirir, né, nesse preço ainda com bastante desconto, aí, o livro dos 500 verbetógrafos. Só para vocês terem uma ideia o que é que cada página, né, vai ter a foto do verbetógrafo, os verbetes defendidos por ele até uma data que a gente considerou para poder fazer o livro, né, e a mini biografia da pessoa. Então, isso é um livro que é autorretrocognitivo numa próxima vida da gente, certo? Então, é bem importante. E o outro é um recado aqui do programa Amigos da Enciclopédia, que o coordenador do programa Amigos da Enciclopédia solicita mais uma vez o apoio dos voluntários da CCCI. Nos últimos meses, aproximadamente 100 associados deixaram de renovar a assinatura, enquanto as despesas da produção da enciclopédia são crescentes. É importante que, na medida do possível, todos possam priorizar a continuidade do apoio ao programa por meio da adesão ou renovação da assinatura. E o programa Amigos da Enciclopédia, ele dá ao associado, aí, ao amigo, né, algumas vantagens. Ele permite o Holoserva, que é um ambiente de pesquisa bem importante, onde tem todos os livros do professor Valdo e mais alguns livros de outros conscienciólogos. Tem a verbetomática, onde você pode pesquisar os verbetes ali por seção, por palavra-chave, enfim, ele tem outras vantagens, além de você estar contribuindo com a manutenção aí da enciclopédia. Bom, e a gente conta, então, com a participação aí, com a ajuda de todos. Agora, Adelina, eu tinha uma pergunta, tenho uma pergunta para te fazer aqui, que é na Desenvolvimentologia, página 24, identificação das oportunidades, a verificação sem análise prévia. No caso da gente, quando a gente quer identificar uma oportunidade de reciclagem, teria que ter esse conceito também, ou a gente poderia fazer uma análise? Eu não entendi, assim, em resumo, a questão que eu falo é, por que tem esse adendo de ser sem análise prévia? É que é uma técnica chamada brainstorming, tempestade, traduzindo tempestade de ideias. É muito interessante quando estamos resolvendo um problema ou querendo inovar, trazendo novas ideias, ou mesmo autorreciclagens, as alternativas, os caminhos possíveis para essa autorreciclagem, pegar uma folha em branco e num primeiro momento o que vem à mente vai relacionando. Uma listagem simples, sem um pré-julgamento, sem uma análise. Depois, né, de feito esse brainstorming, essa enxurrada de ideias ali, daquilo que veio à mente, aí sim faz uma análise. Aí começa a ver o que tem sentido, o que não tem, o que tem lógica, não tem, por que veio aquela ideia, aí vai descartando aquilo que não tem nada com aquilo que você está buscando. Então isso facilita o processo criativo, o processo de também, às vezes a gente se auto-sabota, a gente filtra. Né? Só vou escrever aquilo que é interessante, aquilo que é favorável. Então a gente tende a filtrar. Agora, quando você se desveste um pouco, né, e vai para esse... Não, eu vou relacionar o que vem, né? Aí a chance de você abordar as coisas de uma maneira mais ampla e completa, permitindo uma melhor análise posterior, é muito maior. Porque você corta com o apriorismo seu, exatamente, né? E na questionologia, a primeira questão aí, você analisa o grau de inovação nas atitudes pessoais, visando ampliar as autorreciclagens?
Você tem alguma técnica que você faça ou que você indique para a gente fazer isso? Como é que a gente, por exemplo, eu quero analisar o grau da minha inovação. Como é que eu começo a fazer isso? Como é que eu faço? Aí eu tenho usado muito o processo da anotação. Tanto em folhas, quando eu estou em cursos, em palestras, né, eu tenho uma mania até assim de registrar o máximo que eu posso, né, de ideias, de coisas que vão acontecendo. E também na possibilidade, quando a gente está no escritório, no computador, né, então vai organizando. Aquela ideia que veio, às vezes, repentinamente, eu vou registrando. E de tempos em tempos eu vou fazendo uma revisão dessa papelada ou desses arquivos no computador, fazendo uma análise mais criteriosa daquilo que realmente me interessa, que tem mais convergência, e vou fazendo um planejamento. É uma espécie de um planejamento flexível. Os novos verbetes, por exemplo, né, eu tenho lá 30, 40 ideias lançadas. Surgiu na cabeça, eu vou lá e registro. E à medida que eu vou revisando esses arquivos, vou olhando com aquilo que eu estou planejando, né, como cursos ou como próximos passos, né, eu vou filtrando aquilo e vou remanejando. Agora, por exemplo, o meu próximo verbete surgiu da atividade que é a consultoria cosmoética. Ele estava lá no meio da listagem. Aí eu remanejei ele para um planejamento das atividades que tem daqui para frente. Tem uma coisa que exige disciplina, registros, mas ao mesmo tempo exige muita flexibilidade, porque eu vou remanejando as coisas para ter cada vez mais convergência. Eu considero que isso potencializa a inovação. Então, as ideias que não estão tão convergentes para aquilo que eu quero trabalhar nesse momento, eu vou deixando lá, porém, a hora que eu quiser, eu tenho como recuperar. Agora, nos últimos 6 meses, eu fiz um investimento muito sério na conscienciometria, através do conscienciograma sem drama, né? Então, todos os registros estavam muito voltados para isso, as perguntas, né? Então, tudo isso vai sendo organizado. E, às vezes, ali vem a inovação de um verbete, por exemplo, de uma ideia, de um artigo, de coisas para o dia a dia. Aí eu vou registrando isso em arquivos específicos e depois eu vou reordenando eles conforme o planejamento que eu vou desenvolvendo. Então, a gente podia resumir dizendo que você faz todas essas anotações, então o seu grau de inovação é o produto que sai daquilo tudo, daquele período? Exatamente, daqueles registros, né, e desse reordenamento que eu vou constantemente fazendo. Isso não fica estático, né? Às vezes eu faço inclusive o salvamento do arquivo 1, 2, 3, para não perder a ideia original. Então, eu tenho, por exemplo, um plano 55. Esse plano 55 já tem mais de meia dúzia de versões, mas a versão original está lá. Aí eu consigo mensurar razoavelmente, eu não tenho nenhuma técnica numérica ou enumerativa disso, mas eu consigo olhar o primeiro arquivo, o último arquivo e ver o que eu construí em cima desse plano. Isso já é um produto da inovação. É um produto de como eu estou inovando, como eu estou alterando as minhas ideias, reciclando, melhorando as ideias, né? A ideia lá do plano original é uma, agora já é bem diferente, com mais detalhes, com mais informações, às vezes até mudando a direção daquela ideia. Então é nesse sentido que eu consigo acompanhar o quanto que eu estou reciclando, o quanto que eu estou inovando no meu processo de produção escrita, de produção de ideias e assim por diante. Adelino, isso que você acabou de trazer para nós, aqui na página 21, em ciclologia, na terceira linha de baixo para cima, você trouxe aqui o ciclo da inventividade. Esse ciclo da inventividade passaria por esse processo, né? Anotar, registrar, separar, Sim. Com versatilidade? Sim. Porque a inventividade é um processo muito mental, de pensamento, né? Uhum. E eu ainda tenho que me policiar. Eu já tenho o hábito de registrar bastante. Mas é comum ter uma ideia, que a ideia não tem local e não tem hora para acontecer. Sim. E se você não registrar, alguns momentos depois você pode perder. Isso praticamente com todas as pessoas que a gente conversa, o processo dos insights realmente
novos, Verdade. eles são banheiro, tomando banho, logo que levanta, a gente nunca sabe o momento que isso vai acontecer. Então, às vezes, é necessário ter o bloquinho, né, e o papelzinho constantemente no bolso, porque já aconteceu muitas vezes. Eu tive um insight lá em Cuiabá, num congresso, eu não estava mais nem ouvindo quem estava falando lá na frente. Ele falou, eu tive um insight de um grande projeto que eu quero desenvolver, eu já coloquei ele no papel na hora. Eu parei de prestar atenção na palestra e peguei o bloquinho que eu tinha lá e fui anotando o insight que veio naquele momento. Então isso é muito interessante. E fazer o registro disso, pelo menos das palavras-chave, esteja onde que você estiver, é fundamental. Já me aconteceu também, né, de ter uma ideia assim, puxa, essa ideia aqui, ou isso aqui eu quero fazer daquela forma, isso aqui é a solução, né? Aí depois você não senta anotou, e aí não volta mais, ou se volta com perda. Eu queria explorar, queria que você explorasse também, logo abaixo, aqui na mesma página 21, você tem seus vieses na numerologia. Se você pudesse aprofundar essas inovações, acho que uma palavra para cada um deles, na sua numerologia. Essa numerologia, ela está, para quem quiser se aprofundar, na bibliografia que está lá no final, né? Que é o Manual de Oslo. O Manual de Oslo é um manual internacional que aborda o processo inovador e que são exatamente esses pontos aí, né? Então, quem quer se aprofundar na inovação, são os 7 pontos da inovação, as etapas da inovação, né? Então, a inovação ela pode ser incremental, ou seja, em pequenas etapas, em pequenas ideias, pequenos processos administrativos, produtos, serviços, né? Aos poucos, você vai incrementando e vai melhorando os produtos e serviços que você disponibiliza ao mercado. A inovação de marketing, então a inovação na forma de comercializar. Aí, de novo, nós podemos pensar não somente no plano empresarial, né? Todos nós deveríamos ou poderíamos ter um plano de marketing pessoal, de divulgação das nossas ideias, né? Até tem a disciplina marketing pessoal já, né? Então, toda vez que nós lemos a palavra marketing, a ideia é o departamento de marketing lá das grandes empresas lá que comercializa, que cria publicidade e assim por diante. Não, é uma forma de apresentação das nossas ideias também. A inovação organizacional, quer dizer, ao jeito de funcionamento das empresas, das organizações, né? É a estrutura, é o organograma, são os processos, a estrutura de relacionamentos, né? Todas as questões que dizem respeito à organização. Mas a organização, de novo, pode não ser apenas empresarial. Nós temos uma organização pessoal na nossa casa, cada um pode ter o seu escritório pessoal, ter os seus livros, o seu computador, a sua estrutura de funcionamento para desenvolver a inovação. Então, organizacional aqui não é somente no viés das empresas, né? Inovação de processos, aí são todas as etapas. Os processos podem ser o processo, por exemplo, de produção, né? Entrada da matéria-prima, processamento e entrega do produto elaborado para o cliente. Qual é o processo da escrita? É fazer leitura, que é a entrada do processo, transformar isso em novas ideias, escrever, revisar, né? Isso é um processo. Todas as atividades, cozinhar é um processo, fazer a limpeza da casa é um processo, e assim nós podemos analisar as diversas etapas de um processo, seja ele qual for. Fazer um telefonema é um processo, tem entrada de informação, processamento dessas informações e conclusões sobre aquele contato, né? Então tudo pode ser melhorado em termos de processos, no sentido de obter mais qualidade e maior produtividade. A inovação de produto e serviço. Aí nós estamos falando especificamente de um produto fisicamente falando, de um móvel, de um automóvel, de um aparelho celular, que precisa atender cada vez mais às necessidades dos clientes, com mais tecnologia, com mais facilidades. Os serviços prestados pelo consultor, pelo professor, pelo médico, pelo dentista, e assim vai. São
melhorias que podem ser feitas com maior qualidade na informação, né? O médico, por exemplo, cada vez atendendo melhor o paciente. A inovação radical, aí sim é o processo mais criativo, né? É a ruptura, é aquela questão que não é apenas incremental, ou seja, é uma coisa realmente nova, inédita. Aquele eureka realmente que nós já falamos, né? Algo realmente que traz um novo conceito. O Steve Jobs, quando lançou lá o iPad, lá com o dedinho ali, isso é inédito na tecnologia, né? Que agora vai sendo incremental. Daqui para frente a inovação dele, ele foi radical na inovação. Daqui para frente a inovação vai ser incremental, né? E a inovação tecnológica, que é os diversos processos aí que estão acontecendo hoje, né? Com a ligação da internet às coisas, aos softwares e esse mundo cada vez mais online que nós estamos vivendo, né? O processo tecnológico está trazendo muita inovação para facilitar a vida das pessoas em todos os sentidos, né? Em parafatologia, na 9ª linha, a paraliderança, falando em teática, né? A paraliderança interassistencial e multidimensional inovadora. Se nós aplicarmos tudo intrafisicamente, né, em termos de novas ideias, de reciclagens, de novas posturas, buscando novas atitudes, prestando atenção em todos os detalhes, onde é possível aprender inovação e aplicar inovação, com certeza nós teremos uma liderança mais assistencial, né? E uma paraliderança também, né? Orientando no extrafísico também o processo inovador, né? O processo inovador é o estudo, é a pesquisa, né? E isso eu acredito que vamos dizer, um desafio de todos nós. Através do autoexemplarismo, né? Através da pesquisa, através das reciclagens, quando eu acabo demonstrando que eu recuei, e esse recuar significa, às vezes, dar um passo adiante depois, né? Que eu estou revendo conceitos, estou mudando de ideia, eu estou trazendo junto a pessoa que está comigo, no intrafísico, que convive comigo na família, ou na empresa, no trabalho, e também na companhia extrafísica. Também vai percebendo a possibilidade de fazer algo diferenciado. Se ele está mudando, está melhorando, por que eu não posso fazer? Então, eu também olho muito isso. Se ele lá está pesquisando, se está olhando, né? Vou dar um exemplo bem concreto, né? Primeira vez, quando eu cheguei nesse auditório aqui, e eu vi alguém defendendo o verbete, eu determinei para mim mesmo, eu também vou defender um verbete, também quero sentar lá e fazer isso. E saí, depois já fui fazer o curso de verbetografia pela vontade e determinação, porque eu já tinha um certo interesse pela escrita, né? E isso acaba exercendo uma liderança, né? Lá no IPC, onde eu estou, né, o pessoal já começa a me perguntar, já começa a pedir ajuda, mas como é que é? Isso parece tão difícil, mas não é tão difícil assim, mas você podia dar umas ideias para a gente, como é que você está fazendo isso? Como é que você fez isso tão rapidamente? Você não era nem voluntário ainda, já tinha defendido o meu primeiro verbete. Então, como é que é isso? É vontade, é pesquisa, é correr atrás, né? E isso acaba encorajando as pessoas. Então, essa liderança nesse sentido aí. Eu vou fazer um convite a você de conseguir um grupo lá para a gente fazer o próximo programa Verbetografia. Quantos voluntários tem lá? Tem 14 voluntários. Então, fazer um grupo de 14 lá, porque aí o grupo se ajuda. Pois é. Vamos fazer ou isso? Estimular eles a participar do EAD, né? Pois é, participar do programa EAD. Aí a gente junto, a gente vai... Com certeza. Vai levando. Vamos lá, fazer uma lista dos 14 lá. Agora, senhora, você tem 1 minuto e meio para falar sobre a sua frase enfática, para a gente encerrar a tertúlia em grande estilo aqui. Muito bem. De alguma forma, né, já debatemos bastante sobre a questão, né, da atitude inovadora.
Mas a ênfase aqui dada na frase enfática, né, é a recim e a ressex. Gostei muito da sua frase enfática. Então, nós ampliamos, a partir das nossas renovações, né, a partir das inovações, a possibilidade de aprofundar as nossas recins e as nossas ressexes. E aprofundando as recins, as reciclagens, nós estamos acelerando a nossa autoevolução, porque a reciclagem abre espaço para o novo e para a evolução, né, para a ampliação de neo-ideias, neo-verpãos, a aceitação dessas ideias mais avançadas, principalmente as ideias da conscienciologia, que são ideias bastante avançadas, né. E somado a essa reciclagem, ainda a criatividade empreendedora, né? Quer dizer, somar a criatividade com o empreendedorismo, para daí sim chegarmos na interassistencialidade lúcida, porque empreender significa mover, a atitude, a fazer algo. Não é apenas fazer um negócio, é empreender em qualquer ato na vida humana. E isso, como eu estava explicando antes, leva à interassistencialidade. Alguém vai perceber, vai prestar atenção e vai, de alguma forma, ser assistido, direta ou indiretamente, através disso. E, de preferência, que isso seja de forma mais lúcida e consciente possível. Muito bem, parabéns pelo verbete. Viu? Foi muito boa, bem elucidativo, né, para a gente. Vamos ser todos aqui empreendedores da nossa própria evolução. A gente tem que dar um prazo, né, para ser desperto e serenão, né, porque a nossa finalidade é essa, né? Vamos empreender essa luta aí. Então, a gente aguarda os próximos verbetes seus, tá? Vamos ver lá a questão do grupo, vamos incentivar o grupo a fazer o programa Verbetografia AD. Vamos agradecer aí a todos vocês que estão presentes aqui conosco, que fizeram perguntas, que mandaram energias aqui para o nosso campo aqui. Agradecer a todos os teletertulianos, né, que assistiram, que participaram conosco, que mandaram perguntas e, de alguma maneira, constituíram, né, esse campo conosco aqui. A gente aguarda todos vocês nos próximos dias aqui de tertúlia, que a gente diariamente tem tertúlia de 12h30 a 2h30 da tarde. Então, a gente conta com vocês e passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 17 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Amanhã teremos o verbete A Ambição Cosmoética, da especialidade Cosmoeticologia, e a verbetógrafa Maria Lúcia Nunes. Obrigada, boa tarde a todos.